Salvador, Mestre, Criador, você é o Alfa e Ômega, você é o Rei dos Reis. Muita coisa está acontecendo no Oriente Médio e vamos falar sobre isso. Sou Tom e você assiste ao Watchman River? Fico muito feliz que você esteja aqui. Espero que você esteja bem. Quero te lembrar, eu não sou profeta, não sou pastor, sou apenas um cara. No meu pequeno escritório móvel à beira do rio em Connecticut, falo sobre Jesus. Antes de começarmos a conversa, é importante ler um pouco das Escrituras. Estou em As Promessas de Deus para cada uma de suas necessidades, um livrinho que contém passagens das Escrituras, e estou na página 130. O que fazer quando você precisa de paz? Vamos ler alguns desses versículos. Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Adoro João 14, 27. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu amo essas palavras de Jesus. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica. Com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Jesus ama esses versículos, eles são tão reconfortantes, não são? Romanos 5, versículo 1. Portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga amém, obrigado, ouvi. Vamos a Isaías 26, 12. Senhor, tu nos darás paz, pois realizaste nossas obras. Isaías 55, versículo 12. Porque saireis com alegria e sereis guiados em paz. Os montes e as colinas romperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Tão bonito, mais um. Salmo 37, versículo 37. Observe o homem íntegro e atente para o justo, porque o futuro desse homem é paz. Isso é lindo. Como vocês estão? Contem nos comentários se tiveram um bom final de semana. Espero que sim. Tem muita coisa acontecendo no Oriente Médio agora. E só, sabe, você acha que 2025 foi estranho e foi 2026 que começa em 3 dias, vai ser insano, vai ser intenso? Quero dizer, é sobre tudo isso que vou falar hoje. É tudo insustentável e eu só estou sentado aqui olhando para tudo isso esta manhã. No Oriente Médio isso não pode continuar por muito mais tempo. A guerra está chegando ao Oriente Médio, uma guerra séria. Vou tentar cobrir tudo o que está acontecendo. Amir Tsarfati compartilhou muitos vídeos das últimas 12 horas. Os protestos estão se espalhando por todo o Irã. Parece que o povo está realmente ficando de saco cheio, ele disse. Protestos de rua estão surgindo em Teherã contra o regime islâmico no Irã, enquanto o colapso da economia do país continua. Além da seca, eles consideram realocar toda a população de Teherã, uma cidade com milhões de pessoas, devido aos diversos problemas. Ele afirmou que a agitação civil no Irã, agravada pela crise econômica, está se espalhando rapidamente por várias cidades. O regime está cada vez mais alarmado. Como sempre, os ayatolás enfrentam duas escolhas claras: abandonar sua obsessão destrutiva com Israel e armas nucleares e redirecionar os recursos nacionais para o bem-estar do povo, ou continuar sacrificando seus próprios cidadãos no altar da ideologia jihadista. E Amir disse, lamentavelmente, o resultado é totalmente previsível. Sim, é a segunda opção. Eles estão tão obcecados em destruir Israel, como muitos no mundo, que não enxergam com clareza. Eles vão perder o regime antes de perder a vontade de destruir Israel. Canal, não, isso vem da Israel National News. De acordo com um relatório, o Irã está desenvolvendo ogivas químicas e biológicas para mísseis balísticos. Os esforços para desenvolver ogivas não convencionais e aprimorar mísseis balísticos para seu transporte aumentaram, segundo um relatório recente. Nenhuma surpresa aí. Um dia, pessoal, não precisaremos mais falar dessas notícias, e esse dia está próximo, disse o Insider Paper. O presidente iraniano Pezeshkian disse em uma entrevista publicada no sábado que os Estados Unidos, Israel e a Europa estavam travando uma guerra total contra seu país.
Citação: na minha opinião, estamos em guerra total com Estados Unidos, Israel e Europa. Eles querem ajoelhar nosso país, disse ele ao site oficial do líder supremo, Khomeini. 6 meses depois que Israel e os Estados Unidos lançaram aqueles ataques contra o Irã. Isso não vai melhorar. Esse tipo de paz que temos sentido por um tempo, eu acredito que está prestes a realmente chegar ao fim. Muita coisa acontece no Oriente Médio. E eu sempre olho para a profecia bíblica muito mais a partir do ponto de vista do Oriente Médio e especialmente, é claro, de Jerusalém e Israel, do que de qualquer outro lugar. A Rússia está na profecia bíblica em relação à questão entre Ucrânia e Rússia, como sabemos. Eles são um grande personagem em Ezequiel 38, mas eu acredito que isso acontece depois do arrebatamento. Sempre acompanho o Oriente Médio e agora ele está calmo e pacífico, algo que não ouvia desde a adolescência. Se o Oriente Médio está calmo e pacífico, sabe, é uma história diferente de antigamente. Está começando a esquentar e agora, cara, está fervendo e prestes a transbordar. Bubba, do Bubba News no Telegram, disse que compartilhou muitos posts bons nas últimas 48 horas. Ele disse que um jornal americano revelou que o primeiro-ministro Netanyahu planeja voar para os Estados Unidos da América no domingo. E ele fez isso. Ele já está aqui agora, trazendo com ele 4 planos de ataque diferentes e pelo menos 5 cenários de operações militares contra o Irã e o Líbano, que serão apresentados a altos funcionários americanos. De acordo com o relatório, a principal prioridade de Israel é o programa de mísseis balísticos do Irã, especialmente porque Israel se preparou para lançar ataques severos contra o sistema de mísseis da Guarda Revolucionária. Netanyahu também não deve enfrentar grandes dificuldades em Washington, já que cresce o apoio político nos Estados Unidos da América à retomada dos ataques contra o Irã. Achei isso interessante. Vamos ver se é esse o caso. O presidente Trump se reúne com Netanyahu hoje, às 13 horas horário da Flórida. E Netanyahu chegou, ou acho que saiu de Israel ontem à noite, mas agora está nos Estados Unidos e eles vão se encontrar na Flórida. O canal Beginning of Sorrow no Telegram compartilhou isso. Israel alcançou um grande avanço tecnológico em defesa com a entrega do seu primeiro sistema operacional de laser de alta potência, ou feixe de ferro. Eles estão chamando de feixe de ferro, e ele foi apresentado às forças de defesa de Israel. A entrega aconteceu ontem, domingo, na instalação da Rafael, com a presença do ministro da Defesa, Katz, e altos funcionários militares e da indústria. Esse negócio está pronto para uso. Desenvolvido por anos, o Iron Beam é o primeiro sistema de interceptação a laser do mundo a atingir maturidade operacional. O ministro Katz descreveu esse marco como um divisor de águas. Isso envia uma mensagem forte aos adversários de Israel de Teherã, Assana, Beirute. Rafael saudou a entrega como o início da era dos lasers defensivos, colocando Israel na vanguarda da tecnologia de interceptação mundial e reforçando sua vantagem tecnológica estratégica para os desafios de segurança futuros. Se um míssil vier na sua direção, é só disparar isso, não custa nada. Disseram que custava $1 para eles dispararem isso e derrubarem um míssil do céu. Isso é inacreditável. Bubba comentou que o sistema será operado pela Força Aérea de Israel e traz grande vantagem econômica. O custo marginal de uma única interceptação é praticamente zero, representando uma mudança fundamental no cálculo de custos da defesa antimísseis. Israel adotará o sistema de laser Iron Beam em 2026. Quem será sua primeira vítima? A guerra com o Hezbollah está próxima. Bubba disse isso e está certo. 2026 será um ano de guerras proféticas no Oriente Médio. Chegou a hora. Eu concordo, eu também concordo. Isso está acontecendo hoje. Isso começou ontem à noite na Síria. Distúrbios em Latakia, Síria, após um chamado do líder da comunidade alauíta, Ghazal, para protestar em apoio ao direito à autodeterminação, e Amir Sarfati disse o seguinte, ele disse: com os curdos no leste e os drusos no sul, Al-Hulani, que é Al-Julani, está perdendo o controle do país. E com ele seu patrono, Erdogan. Eles têm algumas coisas escritas lá, e ele disse isso hoje cedo, antes de eu começar a gravar. No centro de Latakia, as gangues de Al-Jalani estão atirando munição real nos civis. Os elauítas estão prestes a ser massacrados mais uma vez, então é isso que está acontecendo na Síria até esta manhã. Então recebemos isso.
O líder Houthi disse: qualquer presença israelense na Somalilândia será considerada um alvo militar. Tomaremos todas as medidas para apoiar o povo somali. Não permitiremos que parte da Somália seja base para o inimigo israelense. Eles se incomodam porque Israel mantém boas relações com a Somalilândia, um ponto estratégico para construir uma base. Parece que é isso que vai acontecer, e quase todo o mundo árabe está surtando com isso. É Israel hoje. Disse novamente. Líderes Houthis no Iêmen afirmam que qualquer presença israelense na Somalilândia será alvo militar das forças Houthis. Então vamos ver onde isso vai dar. Pessoal, tudo bem? Me avisem como estão. Se quiserem pausar o vídeo e pegar um lanche, agora é a hora. Hoje não tenho sugestão de lanche porque não estou com fome, então escolham o que quiserem e nem precisam me trazer nada. Vamos para a Buba. O Buba Notícias já falou sobre isso, o caso da Somalilândia. O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai se reunir hoje, segunda-feira, em uma sessão de emergência para discutir o reconhecimento de Israel à Somalilândia. A sessão foi solicitada pela Somália, que foi um dos mais de 21 países africanos árabes e islâmicos que condenaram a decisão de Israel. Israel vai agir com responsabilidade e continuaremos a cooperar com parceiros que contribuem para a estabilidade regional, escreveu o embaixador de Israel na Organização das Nações Unidas, Danny Danon, em uma postagem nas redes sociais, prometendo que Israel não vai se esquivar de discussões políticas. Em mensagem ao anunciar o reconhecimento, o primeiro-ministro Netanyahu destacou que a declaração foi feita no espírito dos Acordos de Abraão, assinados por iniciativa do presidente Trump. E então Buba disse: por que tantos países querem que Israel divida sua terra para o Estado jihadista da Palestina, mas se opõem à independência da Somalilândia? Buba disse hoje, segunda-feira, que será um grande dia. Muita coisa está acontecendo. E o presidente Trump também se reunirá com Netanyahu à 13h. Vamos ficar de olho nisso. Ele disse que Israel joga xadrez estratégico global, enquanto outros ainda tentam entender o tabuleiro. Se a Somalilândia bagunçar as cartas palestinas e a Arábia Saudita seguir jogando, isso é genialidade. Antes da reunião com Trump, Israel está planejando estabelecer uma grande base naval no território da Somalilândia e, assim, obter controle total sobre o Golfo de Aden. A ação de Israel na Somalilândia parece unir o mundo árabe, muçulmano e a África contra Israel. Estamos nos últimos dias. Hoje, na reunião de emergência da Liga Árabe, os Emirados Árabes Unidos rejeitaram o reconhecimento da Somalilândia por Israel e apoiaram a Somália. Por que isso é importante? Este é um membro dos Acordos de Abraão se juntando à lista de países que condenam isso. Pela primeira vez, mais de 30 países árabes, islâmicos, africanos, além da União Europeia e Austrália, formam uma frente unificada, algo raro. Agora, até mesmo o Irã e os Houthis estão do mesmo lado, se opondo à ação de Israel no chifre da África, após reconhecer a Somalilândia como um Estado independente. 2026 vai ser intenso. Estamos nos últimos dias. Mais uma do Buba. Ele disse que a linha amarela em Gaza está mudando, sendo movida como peça de xadrez. É bem louco, ele disse. Esse controle de mais terras de Gaza vai começar a irritar o mundo. O exército israelense segue criando sua versão da nova linha amarela de fronteira. Eles mapearam mais de 120 blocos amarelos marcando essa nova linha, que está sendo traçada mais fundo e mais para dentro do enclave de Gaza, sem respeitar a rota oficial da linha amarela, anunciada no cessar-fogo de outubro. Eles fazem isso porque continuam sendo atacados e pensam: vocês atiram, revidamos e avançamos mais um pouco. Isso está acontecendo de novo e Buba terminou dizendo: isso agora aumenta a área sob controle israelense, cobrindo pelo menos 56% da faixa de Gaza, acima dos 53%, segundo ele. Isso é insano. E agora, além disso, além da Síria e de todas essas coisas, com o povo da Somalilândia e do Irã se levantando nesta manhã, temos aquela data de validade para o Hezbollah, que deveria ser no final do ano, então faltam mais 3 dias. E Israel hoje escreveu isso no Telegram desde ontem, faltando 4 dias para o último ultimato do presidente Trump expirar.
O chefe do Hezbollah, Naem Qassam, ele é o líder do Hezbollah, reiterou que o grupo terrorista não vai se desarmar. Então eles sabem que essa data está chegando. E eu acho que talvez seja porque já ameaçamos essas coisas antes e nada aconteceu. Acho que, a partir de 1º de janeiro, Trump pode dizer a Israel: faça o que for preciso com o Hezbollah. Você sabe, além do Hamas e dos Houthis. E você sabe, tem muita coisa acontecendo no Oriente Médio. É uma loucura. É isso. Vamos passar para isso. E você provavelmente já ouviu falar sobre isso. Donald Trump afirmou que as garantias de segurança para encerrar a guerra na Ucrânia estão 95% prontas, após negociações com Zelensky em Mar-a-Lago. Ontem, Trump disse que um acordo está mais próximo após negociações e uma ligação com Putin, feita antes de se reunir com Zelensky. Os principais impasses envolvem concessões territoriais no Donbass e uma zona de livre comércio. Trump indicou que Putin está ansioso para reabrir a usina nuclear de Zaporizhzhia, controlada pela Rússia. Zelensky enfatizou as posições divergentes sobre questões territoriais e que as próximas discussões com líderes europeus serão realizadas em janeiro, em Paris. Trump afirmou na rede True: tive uma ligação boa e produtiva com o presidente Putin antes da minha reunião às 13 horas, com Zelensky da Ucrânia. A reunião será no salão principal de jantar. E como eu disse, isso já aconteceu em Mar-a-Lago e ele convidou a imprensa. Ele também se ofereceu para discursar no parlamento ucraniano sobre um plano para acabar com a guerra e também sobre a possibilidade de viajar para a Ucrânia. O presidente Trump disse: não tenho certeza se isso seria realmente necessário, mas se ajudasse a salvar 25 mil vidas por mês, eu certamente estaria disposto a fazer isso. Então nós apenas oramos para que isso acabe, sabe, nesta manhã. Segundo o Insider Paper, o Kremlin afirmou que concordou com o presidente dos Estados Unidos da América, Trump, que as negociações para encerrar a guerra na Ucrânia estavam na fase final. Perguntado se Moscou concordava com Trump após falar com Zelensky, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, respondeu: claro, concordamos até discordar, pois esse é o histórico. Então recebemos isso. Taiwan diz que detectou 89 aeronaves militares chinesas e 28 embarcações próximas à ilha. Isso é do Insider Paper. A China começou nesta segunda-feira exercícios militares com munição real ao redor de Taiwan, simulando um bloqueio das ilhas autogovernadas. Portos-chave, levando Taipei a condenar a intimidação militar de Pequim. Pequim afirma que Taiwan faz parte de seu território soberano e se recusa a descartar o uso de ação militar para tomar a ilha. Alega que a recente demonstração de força ocorre após grandes vendas de armas dos Estados Unidos da América para Taipei. Pequim não gostou e alertou nesta segunda-feira que forças externas armando Taipei levariam o Estreito de Taiwan a uma situação perigosa de guerra iminente. Mas ele não citou nenhum país, incluindo os Estados Unidos, ao dizer isso. Então é isso, né? A China, a partir de 1º de janeiro, vai lançar um plano de ação para impulsionar a gestão e as operações de sua moeda digital, disse um vice-governador do Banco Central do país. Hoje, segunda-feira. Vivemos nos últimos dias. Percebem isso, né? Este mundo não é sustentável. Deus está no controle, louvado seja. Terremotos nas últimas 48 horas, 75 acima de 40, 26 acima de 52 acima de 60. Certo, vamos aliviar o clima e ir para o mundo dos palhaços. Ok, venha comigo. Adote o robô. Você está pronto para deixar IAs humanoides entrarem na sua casa? Eu respondo por mim. Não, vou recusar. Obrigado. Em um futuro próximo, as tarefas domésticas podem se tornar um pesadelo distante e apagado. Pelo menos é isso que promete um punhado de empresas que estão começando a comercializar robôs humanoides domésticos. A visão é de um humanoide, um robô com forma e tamanho de humano, que pode lavar sua louça, guardar suas roupas, arrumar sua casa para que você não precise fazer isso. Aí eles te jogam no forno, colocam a 500 graus, dizem que o trabalho acabou e vão embora. É isso mesmo. Eu só acrescentei que isso não é uma adesão.
1X, fundada na Noruega e sediada nos Estados Unidos da América, lançou em setembro um robô doméstico em pré-venda nos Estados Unidos da América, com entregas para 2026. Por 20 mil ou uma 499, o robô humanoide Neo vai morar com você. Não, obrigado. Além do alto custo, a aceitação social é um grande obstáculo para robôs humanoides em casas. Você pensaria assim, qualquer pessoa com bom senso. As pessoas vão precisar de tempo para se adaptar, e as máquinas humanoides trazem um risco particular. Ah, espere. O que você quer dizer? Ao imitar humanos, eles podem parecer inquietantes, não úteis. Eu concordo com você, Jack. É a Rua Crown. Eu só não quero um robô em forma de humano na minha casa que possa dar defeito. Só isso, só isso, só. Você sabe? Não, gente. Me avisem se vocês querem esse robô na casa de vocês. Passo longe dessa. Não. Tudo bem. Que horas são aqui? Que tal? Vamos ver alguns comentários do dia, se eu achá-los. Foi meio que um fim de semana difícil. Uma família com quem sou muito próximo perdeu toda a casa em um incêndio e também perdeu seus animais. E essa mulher é tão ligada aos animais, ela vive para os animais. Mas ela, a filha e o marido não estavam em casa, mas a casa pegou fogo. E foi realmente, nós fomos vê-la ontem e é difícil, sabe? Ore por ela. O nome dela é Sarah. Ore por essa família. Analise os comentários do dia. Difícil acreditar que ainda estamos aqui. Eu concordo, irmã, mas vejo tantas pessoas indo ao Senhor e sou eternamente grato. Amém, eu concordo. Se o Senhor dissesse para nós, olha, vocês têm que esperar, estou só dando um exemplo, vocês têm que esperar mais 6 meses. Mas essa quantidade de pessoas virá até mim? Seria difícil dizer sim, mas eu diria que vou esperar. É importante que as pessoas conheçam o Senhor. Não quero que ninguém fique para trás. DEIDRE, irmãos e irmãs, prestes a entrar em 2026, se ainda estivermos aqui, eu amo isso. Amo essas palavras. Se ainda estivermos aqui, não percam a esperança. Muitos de nós estamos cansados e exaustos. Acredite nas promessas de Deus e saiba que Ele enviará Jesus nas nuvens no tempo certo. Continuem correndo até a linha de chegada. Toda glória e louvor ao Altíssimo. Maranata, irmãos e irmãs. Ela compartilhou Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Eles subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. Amo esse versículo. Obrigado, irmã Tom Phillips. Olá, Tom e família Watchman River. Algo que estou realmente ansioso. Quando estivermos com Jesus, haverá unidade total e completa. Amém. Não haverá troca de igrejas nem divisões na igreja, ninguém se ofendendo por palavras indelicadas ou insensíveis. Amém, irmão. Obrigado. Amém. Consegue imaginar uma unidade perfeita no corpo? Vamos ver isso em breve. Obrigado, Tom. Vamos fazer mais uma. Kinsey, por favor, ore pelo meu pai Holt. Todas as noites. Durante 3 anos, minha mãe, meu pai e eu assistíamos ao canal Watching River todas as noites juntos enquanto jantávamos. Meu pai gostava muito de você, Tom. Meu pai está morrendo em um hospital agora e estamos rezando para que ele consiga uma vaga em um hospício o mais rápido possível. Ele sofre muito e precisa de alívio para voltar para casa e estar com o Senhor Jesus. Obrigado a todos que já oraram e aos que ainda vão orar. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. Em todas as coisas, Kinsey, estaremos orando pelo seu pai, orando por Holt. Atualizaram a postagem informando que conseguiram um leito para ele. Ele aguardava vaga em um hospício e conseguiu. Orem por conforto. E eu fico tão feliz que ele pertence ao Senhor, Kinsey. Tão feliz. É tão diferente quando você sabe que eles pertencem ao Senhor. Mais 1 quilômetro. Por favor, orem e entreguem o mundo a Deus. Muçulmanos têm visões, sonhos e encontros com Jesus que não podem negar. Amor e bênçãos a todos. Amém. KM, amém. Eles estão. É quase como se não pudermos alcançá-los, Deus faz isso através de sonhos e visões. Estamos vendo pessoas muçulmanas que eram jihadistas radicais, tendo sonhos e visões de Jesus e suas vidas mudam completamente.
É por isso que, quando todo mundo diz, quando as pessoas dizem para mim, não ore pelo Hamas, não ore por isso ou aquilo, é como se eu dissesse, me desculpe, acredito em Deus, no Deus do impossível, e nada é impossível para ele. Tão maravilhoso. Então, estamos sentados aqui. Fim de 2025, sabe? 2026 está a apenas alguns instantes de distância. E nós falamos sobre as coisas malucas que estão acontecendo no mundo. E tudo o que eu tenho a dizer é: se você não conhece Jesus, nada disso importa. Se você não conhece Jesus, seu futuro é sombrio. Estamos nos últimos dias e até o mundo secular está sussurrando sobre guerra nuclear e todas essas ameaças. Quero te contar a linda coisa que Jesus fez há 2000 anos. Ele pagou seu caminho para o céu com o sangue dele, pois deseja passar a eternidade com você. Ele veio há 2000 anos nos resgatar porque todos temos um problema com o pecado e precisamos de salvação. E a única maneira de o pecado ser completamente lavado e removido é através do derramamento de sangue. Sem o derramamento de sangue, segundo Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, como no Antigo Testamento. Usavam animais, aspergiam o sangue no Santo dos Santos e seus pecados eram cobertos por um ano. Jesus é diferente, é o sangue de Deus. O sangue que Jesus derramou tem o poder de remover todo o pecado que já foi cometido por qualquer pessoa. É assim que o sangue é poderoso, mas se você rejeitar esse pagamento de sangue para si mesmo, então ele não vai te lavar e te deixar branco como a neve. Sabe, a boa notícia é que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores deixou o trono do céu para vir e assumir forma humana. E ele veio aqui para derramar sangue. Não deixe que digam, ele foi um ótimo profeta, mas teve um final terrível. Não, ele é o Filho unigênito de Deus e ele veio aqui para morrer naquela cruz, para resgatar você e para me resgatar do nosso problema com o pecado. Tudo o que você precisa para ser salvo é dizer: Jesus, admito que sou pecador e preciso de um Salvador. Eu admito, eu sei que sou um pecador e agora eu entendo isso. Esse sangue que você derramou é tão poderoso que pode me tornar mais branco do que a neve. Então eu estou tendo fé nesse sangue, que ele vai tirar todo o meu problema com o pecado. Creio na sua obra consumada. Sei que você foi pregado e derramou sangue precioso na cruz. Você morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Você é o Salvador do mundo e estou em grande necessidade de um Salvador. Estou cansado de viver para mim mesmo. Então agora estou confiando no seu sangue expiatório e na sua obra consumada para me salvar. E quando você crer nisso, você será salvo, Deus colocará o Espírito Santo em você, você nascerá de novo, você irá no arrebatamento quando isso acontecer. Se você der seu último suspiro hoje, você estará com Jesus, você será selado até o dia da redenção. E ele nunca vai deixar você ir, ele não vai deixar você sair da palma da mão dele. Jesus é bom, quer passar a eternidade com você e pagou seu caminho até lá. Foi tudo ele. Só contribuímos com o pecado que precisava ser pago no plano de salvação. Sabe, as obras, se você ama Jesus e está fazendo boas obras, elas são lindas. Isso é ótimo. As obras não salvam você, Jesus salva você. As obras não são o sangue do Cordeiro. Jesus derramou seu sangue porque é o Cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. Obras feitas por amor são lindas, mas se você as faz pensando, esse é o único jeito de eu ser salvo, não é o ideal. Você vai se enganar tristemente em relação a isso, entendeu? Se você pensa que vai chegar com várias obras e dizer, Jesus, por isso posso entrar no céu, olha só tudo isso que eu fiz. Você provavelmente ouviria uma notícia muito triste porque sabe, e se você ouve todas essas boas notícias, essas notícias incrivelmente boas, você diz, não quero isso, só quero criar minha família. Não quero pensar nisso, me deixe em paz. Se não mudar de coração ou ideia antes de morrer, enfrentará Jesus no dia do julgamento. Sem dúvidas ou questionamentos, você saberá que está na presença de Deus. Ele dirá, afaste-se de mim, nunca te conheci. Você consegue imaginar ouvir essas palavras do autor da vida quando estiver ajoelhado diante dele? Não há engano, estou diante de Deus. Ouvir isso seria aterrorizante. Estou tentando evitar que você ouça essas palavras, pois não precisa. É por isso que quando as pessoas dizem, eu não quero acreditar em um Deus que me mandaria para o inferno, é como se eu dissesse, bem, Deus não te manda para o inferno. É quando você ouve uma história de amor incrível, que o Filho unigênito de Deus foi brutalizado e morreu pelos seus pecados, pagou por eles com o seu sangue. Você pensa, não quero isso. Isso te condena, pois está rejeitando.
Não, Deus enviou seu Filho unigênito para morrer por nós, para que pudéssemos passar a eternidade na família imediata de Deus. Hoje é o dia da salvação. Se isso faz sentido para você, vá em frente, pois provavelmente o Espírito de Deus está te chamando. Ele está dizendo, vamos lá, vamos lá. Se você sente isso no seu coração, tipo, cara, acho que isso pode ser verdade, vá falar com Jesus. Sabe, esse pode ser o seu dia. Pode ser o dia que você vai lembrar pelo resto da eternidade. Como o dia em que você se tornou um membro imediato da família de Deus. Quero dizer, uau, tudo bem, foi isso que eu recebi esta manhã. No meu tempo de oração, eu fiz uma oração por cada pessoa que assistiria a este vídeo. E se não formos arrebatados hoje, e olha, hoje é um dia perfeitamente bom para o arrebatamento. Mas se não, se Deus quiser, vejo vocês amanhã. Eu amo vocês. Ó Jesus, Salvador, Mestre, Criador, você é o Alfa e Ômega, você é o Rei dos Reis.